Desligue roteiro. Isso não é crescimento, é um alerta que quase ninguém entendeu. Existem momentos em que o mercado fala baixo, mas diz muito. Quando você vê manchetes celebrando recordes, gráficos subindo, analistas otimistas repetindo que a economia vai bem, é natural relaxar. Afinal, crescimento é bom, não é? Números positivos significam prosperidade, emprego, futuro mais sólido. Mas tem algo errado nessa fotografia, porque quando você observa de onde vem esse crescimento, quem está impulsionando esses números e, principalmente, o que está sendo deixado de lado para sustentar essa narrativa, a história muda completamente. O que parece força pode ser, na verdade, o último suspiro antes de um ajuste inevitável. Vamos começar pelo básico. Crescimento econômico no papel significa que a produção aumentou, que mais riqueza foi gerada, que a engrenagem está girando. É isso que todo governo quer mostrar, todo ministro quer anunciar, toda manchete quer estampar. Mas crescimento não é uma entidade única. Ele tem origem, tem combustível e tem consequências. Quando uma economia cresce porque empresas estão produzindo mais, exportando mais, inovando, contratando, isso é um tipo de crescimento orgânico, saudável, sustentável. Agora, quando uma economia cresce porque o governo está gastando além da capacidade de arrecadação, porque o crédito está sendo expandido artificialmente, porque investidores estrangeiros estão entrando não por confiança, mas por desespero em buscar retorno em qualquer lugar do mundo. Aí, meu amigo, você não está vendo crescimento. Você está vendo maquiagem. E maquiagem, por melhor que seja, sempre sai. Quem tem mais de 40 anos no Brasil sabe exatamente do que estou falando. Você se lembra do final dos anos 80, início dos 90? O país crescia, pelo menos no papel. O PIB subia, o consumo aumentava, as pessoas compravam. Mas por baixo, a inflação estava corroendo tudo. O que parecia movimento era, na verdade, fuga desesperada de uma moeda que derretia nas mãos. Ou pega 2013 e 2014. O Brasil estava crescendo. Grandes obras, programas sociais expandindo. Todo mundo falando em nova classe média. Só que ninguém perguntava, com que dinheiro? De onde vem esse financiamento? Qual é o preço dessa conta? A resposta veio em 2015. E quem pagou não foi quem desenhou o roteiro. Foi quem acordava cedo, trabalhava, pagava imposto e acreditava que estava construindo algo sólido. Os nomes mudam, o mecanismo não. Agora olha o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo desenvolvido. Você vê economias crescendo. Estados Unidos, Europa, até mesmo aqui. Os índices sobem, as bolsas batem recordes. O desemprego em muitos lugares está tecnicamente baixo. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que esse crescimento tem um motor muito específico. Dívida. Dívida pública disparando. Dívida corporativa em níveis históricos. Dívida privada sendo refinanciada sem parar. O sistema inteiro funcionando com base em adiamento. Ninguém está pagando conta. Todo mundo está rolando. E sabe o que acontece quando você estica um elástico demais? Ele não avisa. Ele não manda carta. Ele simplesmente arrebenta. Agora vem a parte que quase ninguém conecta. Quando uma economia cresce com base em dívida, ela precisa de uma coisa: juros baixos. Porque se o juro sobe, o custo de rolar essa dívida explode. E aí o castelo de cartas desmorona. Foi exatamente isso que vimos entre 2008 e 2021. Juros próximos de zero. Dinheiro barato. Governos gastando sem limite. Empresas se endividando para recomprar ações. Investidores comprando qualquer coisa que rendesse mais que zero, porque zero era o novo normal. Todo mundo sabia que não era sustentável, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer chega. Aí veio 2022.
E a inflação, que estava morta, ressuscitou. Os bancos centrais foram obrigados a subir juros. E, de repente, aquele crescimento confortável, baseado em dinheiro fácil, começou a rachar. Só que tem um detalhe: os governos não pararam de gastar. As dívidas não pararam de subir. O sistema não se ajustou. Ele só ficou mais caro de manter. E é aí que entra o sinal que pouca gente está lendo. Vou te dar um exemplo concreto. Imagina uma família brasileira. Pai, mãe, 2 filhos, classe média. Eles têm uma casa financiada, um carro no nome, cartão de crédito, talvez um empréstimo consignado. Enquanto a renda está estável e os juros estão baixos, tudo funciona. A família consegue pagar as contas, sobra um pouco no fim do mês, dá até para planejar uma viagem. Agora imagina que os juros sobem. O financiamento da casa fica mais caro. O cartão de crédito, que antes era emergencial, agora está no limite. O consignado, que parecia uma boa ideia, virou uma sangria mensal. A renda não aumentou, mas o custo de manter o padrão de vida dobrou. O que essa família faz? Ela pode cortar gastos, pode vender o carro, pode renegociar dívidas, ou pode continuar fingindo que está tudo bem, pegando mais crédito para pagar o crédito antigo. E é isso que economias inteiras estão fazendo agora. Você já deve ter ouvido falar que a dívida dos Estados Unidos ultrapassou 35 trilhões de dólares. Parece um número abstrato, distante, mas vou traduzir isso para você. Esse país, que é a maior economia do mundo, que emite a moeda de reserva global, que financia o sistema financeiro inteiro, está gastando mais com juros da dívida do que com defesa nacional, mais do que com educação, mais do que com saúde. Só para manter a máquina funcionando, sem pagar o principal, sem reduzir nada, apenas para rolar o que já deve. E sabe quem financia isso? O mundo inteiro. Porque todo banco central, todo fundo de pensão, todo governo que quer segurança, compra títulos americanos. Mas e se um dia esses títulos pararem de ser seguros? E se o custo de financiar essa dívida começar a sufocar o próprio sistema? Aí não tem diversificação que segure, não tem reserva técnica que proteja, porque o problema não está na periferia, está no centro. Agora vem a injustiça moral. E aqui, meu amigo, é onde a coisa fica pessoal. Quando esses ajustes acontecem, quem paga a conta não é quem criou o problema. Não é o Banco Central que manteve juro zero por uma década. Não é o governo que gastou sem critério. Não é o fundo de investimento que alavancou posições arriscadas, sabendo que, se desse errado, seria grande demais para quebrar. Quem paga é você. É o trabalhador que guardou na poupança. É o aposentado que dependia de uma renda fixa. É o pequeno empresário que não tem linha de crédito subsidiada. É a classe média que vê o poder de compra derreter sem entender por quê. Porque o sistema se ajusta, sempre se ajusta, mas raramente a favor de quem seguiu as regras. Tem uma frase que eu repito há anos, e cada ciclo que passa ela fica mais clara. A estabilidade institucional costuma custar caro para o cidadão comum. Sabe por quê? Porque quando o sistema entra em crise, a prioridade não é proteger quem trabalha, quem poupa, quem produz. A prioridade é salvar o sistema. Foi assim em 2008, foi assim em 2020 e vai ser assim na próxima. Os bancos são salvos, as grandes empresas são socorridas, os mercados são estabilizados. E no dia seguinte, quem está na ponta, você, eu, o cidadão comum, acorda com menos poder de compra, menos segurança, menos futuro. Não é conspiração, é arquitetura. É como o sistema foi desenhado. Agora voltando ao título. Isso não é crescimento. É um alerta que quase ninguém entendeu. O que estamos vendo hoje em várias economias é exatamente isso. Números que sobem, manchetes que celebram, políticos que comemoram. Mas por baixo, a estrutura está rachando.
Quando a dívida cresce mais rápido que a renda, o espaço de manobra diminui. Quando o espaço diminui, decisões difíceis são adiadas. Quando são adiadas, alguém absorve o custo. E geralmente esse alguém está fora do sistema de proteção. Você pode chamar isso de ciclo, pode chamar de ajuste, pode chamar de nova realidade econômica. Mas no fim é sempre a mesma história. O excesso é financiado no presente e pago no futuro, e quem paga raramente é quem aproveitou. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi acompanhando mercados por 3 décadas. Nenhuma moeda forte foi eterna. Nenhum sistema baseado em expansão infinita de crédito terminou bem. Nenhuma economia que ignorou os sinais conseguiu escapar do ajuste. O ouro foi padrão monetário até deixar de ser. Bretton Woods era sólido como uma rocha até 1971. O marco alemão era imbatível até virar pó na hiperinflação. O real brasileiro já valeu mais que o dólar, até o Collor. Isso não significa que o céu vai cair amanhã. Significa que estruturas que parecem permanentes são, na verdade, temporárias. E quanto mais tempo você ignora as rachaduras, maior o estrago quando elas se abrem. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, você para de acreditar cegamente em manchetes. Crescimento é uma palavra bonita, mas ela não diz nada sobre qualidade. Um país pode crescer 5% e estar mais frágil do que antes. Outro pode crescer 1% e estar mais sólido. Segundo, você entende que o sistema financeiro não foi desenhado para te proteger. Foi desenhado para se proteger. E quando ele sentir ameaça, ele vai se defender, mesmo que isso signifique sacrificar você. Terceiro, você observa os sinais. Não os sinais barulhentos que todo mundo vê, mas os sinais silenciosos, onde o dinheiro está se movendo. Quem está saindo de ativos arriscados? Quem está comprando proteção? E por último, você não entra em pânico, porque pânico é filho da ignorância. Quem entende o ciclo não precisa correr, só precisa estar preparado. Deixa eu te dar um exemplo do que significa estar preparado. Em 1994, logo depois do Plano Real, muita gente ficou eufórica. A inflação tinha acabado. O poder de compra voltou. Todo mundo queria consumir, comprar, aproveitar. Mas quem entendia de ciclos sabia que aquilo era só o primeiro capítulo. Porque estabilizar uma moeda não resolve dívida pública, não resolve desequilíbrio fiscal, não resolve dependência externa. E 5 anos depois, em 1999, veio o ajuste. Desvalorização cambial. Juro nas alturas. Recessão. Quem estava preparado atravessou. Quem acreditou que dessa vez era diferente perdeu patrimônio. A mesma lógica vale agora, só que em escala global. Quando você entende que esse crescimento atual não é construção, mas sim adiamento, tudo muda. Você para de se impressionar com recordes da bolsa, porque sabe que parte desse movimento é só fuga de ativos que perderam valor real. Você para de achar que economia aquecida é sempre bom, porque sabe que calor excessivo pode ser febre, e febre é sinal de que algo está errado. Você para de confiar que os governos vão resolver, porque sabe que a solução dos governos quase sempre envolve transferir o custo para quem não tem voz no processo. E, principalmente, você entende que a perda não é abrupta, é silenciosa. Vai corroendo aos poucos, mês a mês, ano a ano, até que um dia você acorda e percebe que aquilo que você guardou não vale mais o que valia. Esse roteiro já foi encenado antes, e vai ser encenado de novo. A diferença entre quem sai ileso e quem sai destruído não é sorte. É clareza. Clareza sobre como o sistema funciona. Clareza sobre quem paga a conta. Clareza sobre quando o ciclo está mudando. E essa clareza, meu amigo, não vem de noticiário. Não vem de rede social. Não vem de analista vendendo curso. Ela vem de observação, de experiência, de estar disposto a ver o que é desconfortável.
Então, quando você ouvir nos próximos meses que a economia está crescendo, que os números são sólidos, que o pior já passou, lembre-se do que conversamos aqui. Pergunte-se, crescimento financiado por quê? Sólido com base em quê? O pior passou para quem? Porque tem crescimento que constrói, e tem crescimento que esconde. E o tipo que estamos vendo agora em boa parte do mundo não é do primeiro tipo. Entender o momento amplia suas opções. Os ciclos não punem quem observa, punem quem ignora. E se tem uma coisa que 3 décadas me ensinaram, é que o mercado pode fingir por muito tempo, mas no final, ele sempre entrega a conta. E essa conta não negocia. Clareza vale mais do que pressa, mas também vale mais do que ingenuidade. Fique atento.